Hoje eu quero falar para você sobre esse termo, arritmia emocional. O que é esse termo? Se esse termo existe mesmo na linguagem médica, se a arritmia emocional pode ser grave, se isso tem cura, como é que fazemos para tratar isso e muito mais. Então, se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia. Seja bem-vindo ao Doutor Arritmia. Eu sou o Dr. Felipe Souza, sou médico cardiologista, especialista em arritmias cardíacas e marca-passo, e hoje eu quero falar sobre esse tema que me perguntam muito. Doutor, minha arritmia é totalmente emocional. Será que isso é verdade? Será que isso existe? Então vamos para os fatos. Arritmia emocional é um termo leigo que as pessoas utilizam para falar daquele sentimento, daquela sensação das arritmias cardíacas que são desencadeadas pelas sensações, pelas emoções, por crises de ansiedade principalmente. É comum e é normal a nossa frequência cardíaca aumentar e, por exemplo, dar taquicardia sinusal, elevar os batimentos cardíacos. Praticamente é fisiológico nessas condições. Entretanto, nós sabemos que ao liberar adrenalina, e essa adrenalina que chega nos receptores do coração, eles podem favorecer e deflagrar arritmias que as pessoas têm predisposição a fazer, ou seja, têm mecanismos dentro do coração e possam desencadear esse tipo de arritmia, e podem ser variadas. Por exemplo, em uma crise de pânico, por exemplo, as pessoas podem ter extracístoles ventriculares. Entretanto, naquela pessoa que está tendo a crise de pânico, provavelmente ela deve ter um favorecimento de algum circuito no seu coração que libere as arritmias cardíacas, que faça com que as arritmias cardíacas deflagrem pela adrenalina, o que chamamos no termo específico médico, que essa arritmia é catecolamina sensível, ou seja, adrenalina sensível, sensível às variações de adrenalina, de noradrenalina no nosso corpo. Então, falar que a ansiedade causa arritmia, as emoções causam arritmia, não é certo. O que na verdade acontece é que as nossas emoções podem deflagrar, sim, arritmias cardíacas que a pessoa está predisposta a fazer ou tem mecanismos dentro do coração que favoreçam essas arritmias. Mas isso tudo bem, não tem problema nenhum. Arritmia emocional é um termo leigo, mas nós médicos entendemos o que é o objetivo desse termo. Na verdade, algumas arritmias podem ser deflagradas pelas emoções, mas nunca que as emoções ou a ansiedade ou a crise de pânico cause arritmia cardíaca. Mas então, se você está tendo alguma taquicardia, alguma extracístole, alguns sentimentos de soquinhos, solavancos no peito, isso pode acontecer sim, desencadeado pelas emoções, pela raiva, pela ansiedade, por tudo que libere adrenalina no corpo. Uma coisa que é muito importante, você deve ter atenção, é o seguinte: quando não estamos bem emocionalmente, algumas pessoas podem sentir mais, por exemplo, extracístoles. Além de terem mais extracístoles, elas sintam mais o coração em taquicardia, com pausas, coração que está dando soquinhos, solavancos pelas extracístoles. Então, tratar as causas e a emoção, ter um psicólogo, ter um psiquiatra, tratando conjuntamente com o seu cardiologista é muito importante. Eu canso de falar aqui e muitas vezes eu já inicio o tratamento para esses problemas, para ansiedade, para transtorno do pânico, pois muitos pacientes me procuram por conta de estarem achando que estão com arritmia e, na verdade, essas pessoas estão com transtorno do pânico. Uma das classes de medicamentos que eu prescrevo no meu consultório, que é uma linha que eu prescrevo muito, são os ansiolíticos e antidepressivos,
Por quê? Muitas das vezes o paciente tem uma arritmia benigna e se não controlar a ansiedade, a arritmia ela aumenta a sua frequência, então isso prejudica muito, mais pelos deflagradores e não pela própria arritmia em si. Eu tenho casos bem documentados aqui no meu consultório, onde o paciente que tem transtorno do pânico, que está em transtorno do pânico e com a frequência cardíaca muito elevada, e a hora que eu faço o diagnóstico do transtorno de ansiedade, eu inicio apenas a medicação para o transtorno de ansiedade, para o transtorno do pânico. Em 10 a 15 dias, esse paciente melhora muito seus batimentos cardíacos, aquela sua adrenalina no sangue e tem o restabelecimento dos seus batimentos cardíacos. Outras vezes, pacientes que têm arritmias benignas, em surtos de ansiedade, em surtos de pânico, eles aumentam a frequência da arritmia e o sintoma que a pessoa vai ter é o sintoma de palpitação, de solavancos, de soquinhos no peito. E quando tratamos a ansiedade, a raiva, aquele transtorno do pânico, a pessoa sente bem e diminui a sensibilidade sobre o coração. Muitas das vezes as pessoas mais ansiosas sentem mais arritmias, mesmo que as arritmias sejam poucas. É normal nós termos uma pequena quantidade de arritmias no coração e isso não influir nada. Isso pode acontecer em cerca de 5% da população tem uma quantidade pequena de arritmias do tipo extrasístoles, por exemplo. Mas quando as pessoas estão ansiosas, elas aumentam essa taxa de extrasístoles ou até mesmo mantêm essa taxa, mas começam a ficar sintomáticas. Elas sentem mais. Então, a ansiedade, a raiva, a depressão, ela vai fazer com que a pessoa sinta mais seus batimentos que estão errados dentro do ciclo do coração. Tratar a ansiedade é primordial e fundamental para que tenhamos uma melhor qualidade de vida desse paciente. Existem estudos que já mostraram que a ansiedade, ela realmente deflagra mais as arritmias, mas não é o causador, como eu canso de falar aqui para vocês. As pessoas têm mecanismos de arritmia no coração. O nosso coração, ele não é um relógio suíço que bate regularmente todo o tempo. Ele é uma máquina que às vezes ele pode conter pequenos erros em alguns pacientes. E isso não tem problema. Isso é considerado, dentro da população, é considerado benigno, isso pode acontecer. Mas emocionalmente, algumas arritmias podem ser deflagradas, aumentadas ou aumentado a percepção do paciente que tem arritmia em uma crise de ansiedade, de raiva, de depressão, de transtorno do pânico. É importante que toda essa avaliação que você faça, exclua outras doenças, avalie o seu coração com carinho, com exames específicos para determinarmos hoje se há risco ou não dessa arritmia. Essa arritmia realmente é benigna, essa arritmia ela pode ser maligna. Existe história familiar que mostre que algumas pessoas na sua família já tiveram morte súbita muito cedo. Você perdeu um parente dormindo, que não sabe por que ele faleceu com 30, 40 anos de idade. Tudo isso é importante. Então a avaliação de um especialista é muito importante nesses casos. Você está gostando desse vídeo? Inscreva aqui no canal que eu falo sobre arritmias cardíacas. Eu falo conteúdo especializado, um conteúdo científico para você ter informações precisas de um médico da área. Então, se você já se interessa por esse conteúdo, não deixe de curtir e se inscrever. A importância da avaliação da sua arritmia cardíaca, mesmo que seja em épocas que o emocional não esteja muito bom, ela deve ser feita com seu cardiologista. Pacientes que têm arritmia cardíaca devem ter o diagnóstico pelo seu cardiologista se ela é benigna ou maligna ou não vai causar nenhum transtorno para esse paciente. E se você tem um problema, um transtorno psiquiátrico, não deixe de tratar juntamente com um médico que é cardiologista e um médico também psiquiátrico. Medicações para o coração,
e também os antidepressivos podem ter interações, então isso também é muito importante. A arritmia emocional é um termo que é leigo, mas nós médicos entendemos o que o paciente está querendo dizer para a gente. Não tem problema nenhum você utilizar esse termo, nós entendemos, pelo menos para mim, isso é muito comum, totalmente aceitável. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é informação de qualidade para que vocês tenham consciência que isso pode acontecer e que eu possa melhorar a sua qualidade de vida. Eu recebo também muitas perguntas como consultar aqui comigo. Então, eu deixo sempre um link aqui na descrição dos vídeos, como consultar comigo a partir de um link direto pelas consultas com o especialista comigo em telemedicina. Você pode realizar as consultas de qualquer lugar do país ou do mundo, como tenho muitos pacientes de vários países, brasileiros que moram fora, por exemplo, e podem consultar comigo. Então eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você e para que mais pessoas assistam esse vídeo, não deixe de curtir, porque isso mostra que esse conteúdo é importante e fundamental e pode salvar vidas. Eu já vou me despedindo, eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.